No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Mais de 1.700 armas foram retidas pela segurança do TRT de Goiás nos últimos 17 meses. A efetividade dos direitos sociais e a reforma trabalhista foram temas do 23º Congresso Goiano de Direito do Trabalho. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington Bessa fala sobre as novas regras do contrato temporário. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Mais de 1.700 armas foram retidas pela segurança do TRT de Goiás nos últimos 17 meses. A efetividade dos direitos sociais e a reforma trabalhista foram temas do 23º Congresso Goiano de Direito do Trabalho. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington Bessa fala sobre as novas regras do contrato temporário. O Hora Extra está no ar. Mais de 1.700 armas foram retidas pela segurança do TRT de Goiás nos últimos 17 meses. A grande quantidade de pessoas dirigindo-se armadas à Justiça do Trabalho preocupa a administração do tribunal, que precisa garantir a segurança de todos que frequentam diariamente as dependências da Justiça do Trabalho goiana. Estiletes, canivetes, facas de vários tamanhos, tesouras e até revólver. Tudo isso foi detectado por agentes de segurança na entrada da sede do Tribunal Regional do Trabalho. Segundo o Núcleo de Segurança Institucional, só este ano mais de 550 armas brancas e de fogo foram retidas com pessoas que vão visitar ou participar de audiências no Fórum Trabalhista. Em 2016, esse número passou de 1.200. Olha, de certa forma, eles preocupam pelo fato das pessoas estar se dirigindo a esse tribunal armadas. Mas, por outro lado, não preocupa porque nós temos aqui um sistema de segurança bastante eficiente. E aqui, como você está mostrando, nós temos os scanners, o raio-x, e essa pessoa não adentra o tribunal com essas armas. Elas são identificadas aqui, detectadas, são recolhidas pelos agentes e levadas para uma sala que nós chamamos de sala de segurança operacional, onde elas ficam retidas até a pessoa deixar o fórum quando elas são entregues a ela. Entre as armas, uma delas chama mais a atenção. Trata-se desse cartão, aparentemente inofensivo, que cabe em qualquer carteira, mas na verdade, o que ninguém imagina é que o objeto pode se transformar numa faca, que pode perfurar e até matar uma pessoa. Para detectar objetos tão sutis como este e garantir a segurança de mais de 3.500 pessoas que passam por aqui todos os dias, o tribunal possui porta giratória e um aparelho de raio-x na entrada. Com isso, nada escapa aos sensores do equipamento. Ali você escaneia toda a parte. Que for alimento, tem como escanear. Se for plástico, nós percebemos pela cor no aparelho o que é plástico. Metal já tem uma cor diferenciada também que a gente percebe que é metal. Então, todo tipo de elemento, seja plástico, alimento ou metal, é identificado por cor ali no scanner. Assim que uma arma é identificada, o responsável é conduzido à seção de segurança operacional para guardá-la. O objeto só é devolvido para o dono quando ele sair do tribunal, mas muitos não voltam para buscar. De acordo com a equipe de segurança, a maioria das armas de fogo está em situação regular e pertence a agentes públicos, como policiais militares. Mas quando se trata de porte ilegal de arma, a polícia é acionada rapidamente. Aqui nós lidamos com conflitos trabalhistas, há partes adversas que se interessam, pelas causas, e uma arma dessa numa sala de audiência, ela podia trazer um grande transtorno. Nós sabemos que o ser humano ele pode estar muito calmo em um momento e ter as suas emoções e elevadas e em dado momento ele se exaltar. A efetividade dos direitos sociais e a reforma trabalhista foram temas do 23º Congresso Goiano de Direito do Trabalho. Na abertura do evento, o ministro do TST, Douglas Alencar, falou sobre os avanços e retrocessos da reforma trabalhista.
Durante o 23º Congresso Goiano de Direito e Processo do Trabalho, realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO, um dos assuntos discutidos foi a reforma trabalhista em tramitação no Congresso Nacional. Com o tema a Constituição Federal e o Direito do Trabalho, o evento abordou discussões atuais relevantes para o futuro do direito trabalhista. Bom, a escolha desse tema é devido ao momento atual que nós estamos passando em frente à reforma trabalhista que está para aprovação. Os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, eles foram consolidados e até por isso que a CLT chama consolidação das leis do trabalho. E eles foram consolidados por quê? Baseado na Constituição Federal. A Constituição de 88, ela assegurou muitos direitos aos trabalhadores, direitos estes que estão sendo discutidos para serem retirados dos trabalhadores. Então, este é o tema do Congresso e esse é o motivo da escolha. Para fazer a abertura do evento, foi convidado o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. Ele falou sobre a jurisdição constitucional e os direitos sociais. Segundo o ministro, a reforma trabalhista apresenta pontos que confrontam os princípios constitucionais e deve ser analisada com cuidado. Então nós precisamos entender que a reforma trabalhista em curso no Congresso Nacional, se convertida em lei, poderá, sem dúvida alguma, ser submetida a um questionamento sobre a perspectiva de sua constitucionalidade. A reforma, como nós sabemos, é muito ampla. Foram 117 dispositivos introduzidos ou que serão introduzidos na ordem jurídica. Evidentemente, existem algumas questões que nós poderíamos compreender como avanços e poderíamos citar aqui a questão relativa ao custeio das entidades sindicais, a questão que envolve a definição do conteúdo possível de acordos e convenções coletivas de trabalho e outras questões que parecem configurar algum retrocesso, como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente. A reforma trabalhista proposta pelo governo federal altera mais de 100 artigos da CLT. Entre os pontos mais criticados está a possibilidade de que os acordos entre trabalhadores e empresas se sobreponham à legislação trabalhista. Poderão ser negociados parcelamentos de férias, jornadas de trabalho, redução de salários e banco de horas. Aí vem a grande preocupação. Quem será mais beneficiado com a reforma? O empregado ou o empregador? Para alguns magistrados e advogados, se a reforma for aprovada da forma como está, tudo indica que vai favorecer a classe empresarial. A reforma, ela mexe, ela trabalha muito os direitos adquiridos pelo trabalhador. Eu entendo que muitos pontos da reforma trabalhista é até um retrocesso. Quais pontos, por exemplo? Por exemplo, o direito do fracionamento de férias, né? A férias é um direito constitucional de descanso. Descanso para quê? É a saúde física e mental do trabalhador. Então, por isso que ele tem 30 dias de férias. Então, hoje, como que é feito? Ele pode tirar 20 dias de férias e receber em dinheiro 10 dias ou tirar os 30. Pela reforma, o descanso anual vai ser fracionado em 3 vezes. Então, eu entendo que isso vai abalar a saúde do trabalhador. Se abala a saúde do trabalhador, significa que ele vai entrar com auxílio-doença, significa que vai ter mais ônus para o empregador. O Congresso tem fundamental importância nisso, é daqui que saem as grandes ideias, vão estar, por exemplo, aqui grandes nomes do debate jurídico trabalhista nacional e esse debate precisa ser feito aqui, nas academias e que isso chegue aos deputados, às pessoas que nos representam no Congresso, que vão votar e vão discutir essa situação. No próximo bloco, o advogado Wellington Bessa fala sobre as novas regras do contrato temporário. Confira a seguir. A Lei 13.429 de 2017 trouxe novas regras para o trabalho temporário, especialmente em 4 aspectos: em relação às hipóteses legais para a contratação de trabalhadores temporários, a responsabilidade do tomador de serviços, prazos de contratação e, por fim, atividade meio e fim. Sobre as novas regras do trabalho temporário, nós conversamos hoje com o advogado Wellington Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás e especialista em Direito do Trabalho. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Wellington. É sempre um prazer falar a Hora Extra. Ok. Inicialmente, a nova lei do trabalho temporário alterou as hipóteses legais
né, para a contratação desses trabalhadores temporários. Quais eram as hipóteses que antes existiam e o que mudou nessa lei? Perfeito. É bom distinguir, Fabiola, o trabalho temporário ele foi instituído no ano de 1974, por meio da Lei 6.019. E essa lei, que regulamenta uma das espécies de terceirização, ela autorizava a contratação de trabalhadores por prazo determinado, não excedente, não superior a 3 meses, em caso de acréscimo extraordinário de serviço ou substituição de pessoal permanente, pelo prazo de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Ministério do Trabalho e Emprego. O que a Lei 13.429 de 2017 fez foi possibilitar uma contratação um pouco mais ampla, ao passo que a lei ela regulamenta a contratação ou autoriza a contratação de trabalhadores para substituição temporária de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. Onde existia trabalho extraordinário, passou a existir o trabalho complementar. Além dessa hipótese um pouco mais ampla de contratação, a lei ela alterou também o prazo de contratação. Anteriormente, por meio da Lei 6.019, permitia-se apenas por 3 meses. Hoje, essa contratação poderá ser efetuada até por 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, se permanecerem as mesmas condições de início que fundamentaram essa contratação. Doutor Wellington, quais atividades que se encaixariam nessa nova hipótese de demanda de serviço, né? Demanda complementar de serviço? O legislador, por meio de um esforço, ele tentou exemplificar, ou pelo menos conceituar, o que seria essa demanda extraordinária de serviço, ou demanda complementar de serviço. A demanda complementar, segundo o legislador, seriam aquelas demandas decorrentes de fatos imprevisíveis, ou ainda fatos previsíveis, porém que tratasse de uma demanda intermitente, periódica ou sazonal. Nesse sentido, o trabalho temporário agora, ele pode ser realizado quando houver um trabalho intermitente, aquele que recebe que é prestado de forma intercalada ou sofre interrupções, ou mesmo um trabalho sazonal, trabalhos típicos de determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, os shoppings, que têm uma demanda extraordinária no mês de dezembro e novembro, eles poderão contratar um trabalhador, ao passo que essa demanda complementar de serviço, ela é periódica, ela é sazonal. Então, a diferença básica seria esta. Então, segundo a inteligência da lei, essa demanda complementar seria decorrente de trabalho imprevisível ou, quando previsíveis, decorrentes de trabalho intermitente, periódico ou sazonal. Certo. E o senhor tocou no termo intermitente. A reforma trabalhista que está em curso fala da criação desse trabalho, contrato intermitente. Seria a mesma coisa? Não, essa determinação que a lei traz é quando existe uma necessidade intermitente por parte do tomador de serviço. Então, essa necessidade intermitente é daquele serviço específico e não de um trabalhador ou de uma jornada específica. Isso significa dizer que a necessidade do empregador, essa necessidade intermitente, ela é extraordinária ao trabalho realizado nos dias ou normalmente nessa empresa. Sendo que a jornada intermitente trazida pela reforma trabalhista pretende criar uma nova forma de contratação. Porque hoje o trabalhador ele tem consagrado o seu trabalho por meio de uma habitualidade na prestação. O que a jornada intermitente tenta fazer é possibilitar que esse trabalhador não necessite trabalhar todos os dias, possibilitando o empregador convocar esse empregado a trabalhar em dias intercalados, de forma intermitente. Então, a reforma ela traz a figura da jornada intermitente, onde o empregador ele será responsável por convocar esse trabalhador com antecedência mínima de 3 dias, onde esse trabalhador ele poderá se recusar, inclusive, a prestar esse serviço. Então, a jornada intermitente é, na verdade, esse empregador fazendo uso dessa mão de obra, não mais à sua disposição a qualquer tempo, mas sim quando houver apenas necessidade. Então, haveria um contrato de trabalho, quando houver necessidade, ele chama esse trabalhador para prestar serviço naquele período de tempo. E nesse caso, o tempo ocioso do empregado não é remunerado. Exatamente. Hoje, o trabalho ele é considerado não apenas aquele trabalho efetivamente realizado, mas também como tempo à disposição do empregador. Então, segundo a nova regra,
segundo a regra prevista na reforma, que ainda não foi aprovada, é que esse trabalho intermitente não haveria esse tempo à disposição. Então, seria contado como tempo de serviço e remunerado apenas o tempo em que o trabalhador efetivamente trabalhou. Lembrando que o trabalhador ele não ficaria à disposição, podendo, inclusive, prestar serviço a outros empregadores, até mesmo na mesma modalidade de trabalho. Sendo que ele poderia, ao ser convocado, inclusive recusar essa prestação de serviço se tiver outro trabalho a ser feito. Então, ele só receberia pela quantidade de horas eventualmente trabalhadas. Voltando agora ao trabalho temporário, na sua opinião, doutor Wellington, houve avanços ou retrocessos? O que fica bom para quem? Para o trabalhador, para o empregado? Então, essa alteração legislativa, ela trouxe pontos benéficos para o empregador, para o tomador de serviços e para o empregado. Sendo que trouxe alguns pontos também que não são tão benéficos a ambos. Então, inicialmente, para o tomador, restou interessante essa alteração legislativa, ao passo que agora ele pode fazer uso desse trabalho temporário por um período maior de tempo. Não só 3 meses, mas hoje 180 dias, podendo chegar a alcançar até 270 dias. Porém, em contrapartida, ele deverá ofertar a esses trabalhadores que ele recebe todas as normas de segurança e saúde no trabalho. Então, a lei traz de forma expressa que a responsabilidade por normas de segurança e saúde do trabalho será do tomador. Da mesma forma, o tomador de serviços deverá ofertar a esses empregados as mesmas condições médicas e ambulatoriais daquela que ele oferta para os seus empregados fixos. Né? Então, ao mesmo passo que traz o ABNS, traz também esse ponto que, obviamente, vai trazer custo para o empregador, para o tomador de serviço. No que diz respeito à responsabilidade, a lei traz de forma clara, sem mais discussões, que aquele tomador que assumir esse trabalho, que receber esse trabalho prestado por um trabalhador temporário, ele será subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas e previdenciários desse empregado, limitando, obviamente, essa responsabilidade ao tempo em que ele figurou como tomador. Então, é uma regra clara de responsabilidade, até porque a responsabilidade ela deve decorrer de lei. Então, nesse ponto especificamente, é um avanço legislativo que traz uma segurança jurídica maior ao tomador, ao empregador e até mesmo ao empregado, que sabe que seus créditos durante aquela prestação de serviço será resguardado mediante essa responsabilidade subsidiária. Antes da lei, essa responsabilidade era garantida pela jurisprudência, não é isso? Exatamente. Então, a Lei do Trabalho Temporário, a 6.019, ela é a única espécie de terceirização que restou regulamentada até os dias atuais. Então, hoje nós temos a terceirização utilizada de maneira muito comum no ambiente de trabalho. Porém, a única forma que é regulamentada até agora, até os dias atuais, é o trabalho temporário. E a jurisprudência, ela consagrou por meio da súmula 331 as regras que o Poder Judiciário entende como devidas. Então, ele reconhece como terceirização lícita 4 hipóteses, que é o trabalho temporário, é o trabalho em atividades meio, aquelas não ligadas ao objeto social dessa empresa, serviços de asseio, conservação e limpeza e serviço de vigilância. Então, são as 4 hipóteses consagradas. A jurisprudência dispunha que o tomador de serviço responderia de forma subsidiária, pelos créditos. Se houvesse uma contratação irregular, ou seja, a contratação por meio de uma empresa interposta, essa responsabilidade seria solidária. Mas tudo isso discutido e disposto por meio de entendimentos jurisprudenciais. Hoje não, hoje por meio de lei. Ok, doutor Wellington, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversando com o advogado Wellington Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, sobre as novas regras do trabalho temporário. Não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Wellington Bessa sobre as novas regras do trabalho temporário. Os trabalhadores temporários têm os mesmos direitos no contrato por prazo indeterminado, doutor Wellington? Então, o que acontece? O trabalho temporário, conforme a gente já havia falado no bloco anterior, trata-se de uma relação tríplice, onde você tem um empregado, você tem um empregador desse empregado, que é a empresa que presta o serviço temporário, e o tomador de serviços. Então, esse trabalhador ele está vinculado mediante um vínculo seletista, um vínculo de emprego, e resguardado todos os direitos trabalhistas inerentes a esse vínculo contratual. E
O empregador, né, do contrato temporário, ele pode fazer uso contínuo desse contrato com aquele trabalhador, repetidas vezes? O tomador de serviços, ele só poderá contratar o trabalho temporário, conforme já dito anterior, pelo prazo de 180 dias, prorrogado por mais 90. A lei, ela traz uma situação em que esse tomador de serviços, ele não poderá receber essa prestação do mesmo empregado de forma contínua. O tomador não poderá, sendo que em relação ao mesmo trabalhador temporário, o tomador ele deve esperar um lapso, após um contrato de trabalho temporário, ele deve aguardar um lapso de 90 dias para contratar aquele mesmo trabalhador. Então, o tomador de serviço, ele terá esse lapso, o empregado e o seu empregador não. Você acredita que a Justiça do Trabalho, que a demanda irá aumentar com esses novos casos? Eu entendo que não. O trabalho temporário, ele ainda é uma pequena fatia, uma pequena parcela dos contratos por prazo determinado. Então nós temos outras espécies de contrato por prazo determinado e o trabalho temporário, até por se tratar de uma demanda muito específica, substituição de pessoal permanente, ou uma substituição transitória de pessoal permanente, ou uma demanda complementar, eu entendo que a quantidade de demandas não deve ser afetada, ou até mesmo diminuída, em razão de regras mais claras quanto à responsabilidade, da possibilidade de você contratar esses trabalhadores por um lapso temporal maior. Então eu entendo que não vai haver esse aumento. Pelo contrário, eu entendo que deve diminuir a quantidade de ações. A nova lei do contrato temporário, também colocou casos de terceirização. Ela trouxe a regulamentação total da terceirização? É uma dúvida muito comum. Então, até foi anunciada pelos próprios legisladores, alguns doutrinadores, mas a resposta é negativa, ao passo que a terceirização ela é constituída em algumas hipóteses, sendo que o trabalho temporário é uma espécie apenas da figura da terceirização. Então, trabalho terceirizado é aquele intermediado por uma empresa, onde existe a figura de um tomador e do empregado. Então, nós temos como atividades terceirizadas hoje, nós temos a atividade de asseio, conservação e limpeza, serviços de vigilância, atividade de meio e trabalho temporário. A alteração legislativa, ela regulamentou, pelo menos alterou a regulamentação já existente apenas no que tange ao trabalho temporário. Eu comungo do pensamento que as demais hipóteses de terceirização ainda dependem de regulamentação, em que pese alguns legisladores, alguns deputados, congressistas, anunciarem que a regulamentação da terceirização ela foi completa, no meu entendimento não. Até porque a lei que foi alterada é única e exclusivamente a Lei 6.019/74, que trata exclusivamente o contrato temporário. Nos demais casos de terceirização, eu entendo que ainda padece de regulamentação. Prevalecendo, então, inclusive, o entendimento previsto na súmula 331 do Colento TST. Ou seja, a Justiça do Trabalho vai ter que definir o que vai prevalecer daqui para frente nesse caso. Exatamente. Então, a grande dificuldade hoje era se definir o que seria atividade meio e o que seria atividade fim. A lei do trabalho temporário fala que o trabalho temporário pode ser prestado em qualquer uma dessas hipóteses, mas a Lei 6.019 já permitia o trabalho temporário na atividade meio. Então, a terceirização em si, ou as demais hipóteses de terceirização, carecem de regulamentação. E vai continuar desaguando essas demandas na Justiça do Trabalho para definir o que é atividade meio e o que é atividade fim e qual a responsabilidade desses tomadores e se é permitida essa atividade meio ou se não. Ao passo que, no meu entender, não houve essa regulamentação por completo da figura terceirização, o que é uma demanda do empresariado, dos trabalhadores, e que já existe desde a década de 60, mais precisamente do ano de 67, quando criada a terceirização na iniciativa do poder público. Ok, doutor Wellington, muito obrigada pela entrevista. Disponha sempre. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Nós conversamos hoje com o advogado Wellington Bessa sobre as novas regras do trabalho temporário. Ele, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web. Até lá!